Sabe aquele momento em que você sente que está perdendo alguma coisa, mas não sabe exatamente o quê? Às vezes, parece que o mundo está testando suas rachaduras, como se tivesse alguém observando, à espera do primeiro olhar vacilante, do menor suspiro cansado, para então cravar a lâmina da oportunidade. A verdade é incômoda, mas precisa ser dita. No mundo de hoje, a percepção tem mais peso do que a realidade. Você não precisa estar realmente fraco para ser destruído. Basta que pareça. Basta demonstrar por um instante que está vulnerável e os predadores à sua volta entenderão isso como um convite. E o mais perigoso? Eles não avisam antes de trair. Eles esperam o momento certo para atacar. Respire fundo e pense comigo. Quantas vezes você já confiou em alguém só para descobrir tarde demais que aquela aproximação tinha um motivo oculto? Quantas vezes você se permitiu ser transparente demais, achando que estava criando conexão, quando na verdade estava abrindo o mapa da sua fortaleza emocional? Na política, nos negócios, nas relações, a fragilidade percebida é uma carta branca para o domínio alheio. E aqui entra Maquiavel. Nicolau Maquiavel não foi apenas um pensador político. Ele foi um observador cirúrgico da natureza humana, especialmente daquela parte que a maioria prefere ignorar. Quando ele escreveu O Príncipe, sua intenção não era ensinar bondade, era mapear o funcionamento real do poder, não o poder utópico dos livros ou das intenções, mas o poder como ele se movimenta nas sombras do cotidiano. Maquiavel sobreviveu em um jogo brutal. Ele entendeu cedo que para andar entre lobos não bastava ter garras, era preciso mostrar os dentes mesmo quando sangrava por dentro. E essa é a primeira lição para quem quer se tornar intocável neste mundo. Nunca demonstre fraqueza. Porque não é o quanto você está ferido que define sua queda, mas o quanto você parece estar sangrando. Eles, e aqui eu falo de colegas de trabalho, amizades interessadas, ambientes competitivos ou até mesmo certos círculos familiares, não querem saber da sua dor. Querem saber da sua utilidade. Querem saber o quanto ainda dá para extrair de você ou quando será a hora de tirar você do tabuleiro. Essa não é uma mensagem fácil, mas ela é necessária. Precisamos conversar sobre a arte de se blindar, não por frieza, mas por inteligência. Não por orgulho, mas por sobrevivência emocional e estratégica. Neste vídeo, vamos explorar passo a passo o que realmente significa tornar-se intocável, com base nas obras e nos princípios de Maquiavel reinterpretados no contexto moderno. Você vai entender por que controlar sua imagem vale mais que falar a verdade, por que silêncio pode ser mais valioso do que autenticidade, e por que parecer forte às vezes é mais seguro do que ser forte de verdade. Este conteúdo não é sobre manipular os outros, é sobre entender as leis ocultas que regem o comportamento humano e tomar de volta o controle da sua narrativa, da sua presença e do seu espaço. Porque no fim das contas, ninguém pode atacar aquilo que não consegue prever. Esteja comigo até o final. Você não veio aqui à toa. Talvez, assim como Maquiavel, você também esteja tentando sobreviver no mundo que só respeita quem sabe jogar, mesmo que o jogo seja sujo. Agora ajuste a postura, alinhe o olhar, porque está na hora de aprender a mover as peças no silêncio e se tornar o tipo de pessoa que ninguém ousa tocar. Feche os olhos por um momento e relembre aquele dia em que você se mostrou demais. O desabafo sincero, a lágrima fora de hora, a honestidade crua na frente de quem não merecia vê-la. Agora me diga, o que você ganhou com isso? Na teoria, vulnerabilidade e beleza. Na prática, pode ser sentença. Veja, o problema não está em sentir. O problema está em como os lobos interpretam quando você baixa a guarda. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Ele não triunfou por ser o mais forte. Ele sobreviveu aos jogos da corte, às traições políticas e mudanças brutais de poder,
por dominar uma arte muito mais poderosa do que a própria força: a arte de parecer intocável. E isso é crucial. Não se trata exatamente de ser invencível, isso é uma ilusão romântica, mas de evitar parecer vulnerável no mundo onde os fracos viram pasto emocional, político e social. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo em queda, ainda mantêm o respeito em torno delas? Elas podem estar perdendo por dentro, mas a forma como atravessam a dor, com expressão firme e silêncio controlado, obriga os outros a pisar com cuidado. Esse é o verdadeiro jogo da percepção. Parecer intacto enquanto cicatriza em silêncio. Todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Escreveu Maquiavel, e não há declaração mais atual do que essa em tempos de redes sociais, onde a imagem pública vale mais que a realidade profunda. Agora coloque-se nesta situação. Você entra em uma reunião tenso, emocionalmente abalado, e expõe abertamente seus receios. O que você pensa que vai receber de volta? Compaixão? Talvez. Empatia? Na melhor das hipóteses. Mas na maior parte do tempo, o que realmente acontece é outro processo sutil, quase invisível. As pessoas começam a mapear suas fraquezas, a ajustar o tom, a medir o seu alcance, a classificá-lo. E aquele desabafo que parecia libertador se transforma, dias depois, em argumento de descrédito usado pelo colega, pelo chefe ou até por quem estava calado na sala. A lição aqui, crua e simples, é: dor não é moeda social, é informação. E informação, nas mãos erradas, vira arma. Por isso, a partir de agora, se quiser sobreviver a ambientes tóxicos, arenas políticas, círculos de influência ou mesmo relações familiares disfuncionais, toda demonstração de fraqueza é registrada, toda hesitação é interpretada e todo gesto de transparência emocional precisa ser cuidadosamente dosado. Isso não é virar um robô, é administrar com sabedoria o seu valor percebido. Ser vulnerável com quem conquistou o direito de te ver sem armadura, tudo bem. Mas expor todas as suas rachaduras ao mundo só vai garantir que alguém, em algum momento, encontre exatamente onde pressionar. Maquiavel não era cínico, ele era realista. E no mundo real, muitas vezes o leão não morre pela mordida, morre por sangrar em público. Escute com atenção agora, porque o que eu estou prestes a dizer pode mudar a forma como você se apresenta para o mundo. A forma como você é percebido define não só como os outros te tratam, mas até onde você é capaz de ir. E aqui vai uma regra silenciosa, conhecida apenas pelos estrategistas da vida. Você pode estar quebrado por dentro, mas jamais pode parecer despedaçado por fora. Sim, isso existe força. Sim, isso dói. Mas o que está em jogo não é conforto emocional. É o seu território psicológico, sua autoridade, sua inviolabilidade. Se você quer se tornar verdadeiramente intocável, precisa compreender que a sua imagem é a sua primeira linha de defesa. E o silêncio é sua arma não convencional. Vivemos em uma era de hiperexposição. As pessoas compartilham tudo. Seus sucessos, suas quedas, suas crises, seus medos, seus desgostos mais íntimos, muitas vezes com um clique, uma legenda, uma frase mal pensada. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você se expõe, mais previsível se torna. E tudo que é previsível é facilmente manipulável. Sabe aquele velho ditado que diz: quem muito fala, demais se revela? Maquiavel não disse com essas palavras, mas viveu com esse princípio. Ele sabia que os olhos do inimigo estão sempre abertos, mesmo que pareçam gentis. Sabia que cada frase solta poderia ser interpretada fora de contexto, que cada expressão emocional poderia ser usado como ponto de ataque. É por isso que o silêncio, para quem sabe usá-lo, é uma forma sutil de dominância. Quem fala pouco, escuta muito. Quem revela quase nada, comanda a curiosidade alheia.
Porque o ser humano teme o que não entende. Pessoas imprevisíveis não podem ser manipuladas. Imagine o seguinte cenário. Duas pessoas enfrentam uma crise profissional. Uma entra em desespero, compartilha com colegas, reclama, chora, justifica. A outra mantém a calma. Não precisa fingir que está tudo bem, mas não oferece material para que os outros ataquem sua credibilidade. 3 dias depois, uma decisão importante tem que ser tomada. Quem será ouvida com mais seriedade na sala? Quem transmite mais poder de influência? O autocontrole silencioso sempre impõe mais respeito do que o colapso barulhento. Isso não é sobre esconder sua dor de forma doentia. É sobre saber onde guardá-la até que ela deixe de ser vantagem para os outros. E aqui vai um conselho direto, mas necessário. Evite contar suas lutas para quem ainda não provou merecer entrar no seu porão emocional. Porque por trás de muitos ouvidos atenciosos, existe apenas alguém esperando descobrir o que pode usar contra você amanhã. Mantenha sua imagem firme, mas mais do que isso, torne-se enigmático. Deixe que o mundo veja apenas o que você decide mostrar. Transforme o silêncio em estratégia. Transforme a imprevisibilidade em poder. E lembre-se, quem não pode ser lido, sobrevive. E mais do que isso, comanda. Agora que você começou a entender a força da imagem e do silêncio, vem a parte mais difícil dessa jornada. Porque enquanto a maioria ainda reage emocionalmente ao mundo, o intocável age estrategicamente. Em vez de perguntar como eu me sinto, ele pergunta o que isso me traz. Essa simples mudança de lente é o divisor entre os que são comandados e os que comandam. E aqui entra uma verdade que pode incomodar. A emoção descontrolada é uma das armas mais eficazes que alguém pode usar contra você, e muitas vezes é você mesmo quem entrega a munição. Coloque-se nessa cena. Você recebeu uma crítica injusta, uma traição súbita, uma desvalorização vinda de alguém que você jamais esperava. O que você faz? A maioria grita, se justifica, explode, vai às redes, escreve textão, chora no banheiro. Reação emocional, pura, comum, humana, mas previsível. E tudo que é previsível já não possui poder. E se eu te dissesse que nesse exato momento, enquanto você está se debatendo emocionalmente, do outro lado tem alguém observando e aprendendo exatamente como te derrubar com mais eficiência da próxima vez? Maquiavel sabia que os homens agem mais pela necessidade do que pela misericórdia. Ou seja, nem todo erro será perdoado, nem toda emoção será acolhida. E por isso, o jogo de poder, de influência, de respeito, exige que você opere com frieza. Não como um sociopata, mas como alguém que domina a si mesmo antes de querer dominar o jogo. Frieza aqui não é ausência de sentimento, é domínio. É conseguir respirar fundo, olhar para a situação e dizer: ok, o que isso representa? O que eu perco? O que eu ganho? Como isso me reposiciona? É substituir impulso por leitura estratégica. É inverter a lógica da carência pela lógica da consequência. Pessoas emocionais são sedentas por aprovação. Falam demais para se defender. Se justificam para agradar. Precisam constantemente ser amadas. Mas aqui vai uma das frases mais implacáveis de Maquiavel. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E talvez, no seu contexto, ser temido não signifique impor medo literal, mas sim impor respeito, impor presença, impor fronteiras que não deixam espaço para que os outros moldem sua identidade com base em seus desejos sobre você. Quando você não busca ser amado o tempo todo, você conquista algo muito mais raro e poderoso: liberdade. A liberdade de agir sem se curvar, de impor decisões duras sem ser consumido pela culpa, de dizer "isso não me serve" e sair da mesa sem negociar os próprios limites. Decidir com frieza, às vezes, é a forma mais pura de autocuidado. É quando você escolhe a sua paz em vez do aplauso coletivo temporário. Mas entenda, isso vai custar alguma coisa.
Vai custar não agradar sempre. Vai custar abrir mão da imagem de bonzinho. Vai custar aprender a ouvir críticas sem desmoronar emocionalmente. Mas o que você ganha em troca é o que poucos têm: a capacidade de permanecer em pé enquanto o caos se instala. Dói aceitar, mas aqui está. Na maioria das vezes, o que te destrói não vem de fora. Vem do que disparam dentro de você. Raiva, carência, ciúmes, ressentimento. Essas reações automáticas, quase sempre justificáveis, são exatamente as cordas que o inimigo puxa para ver você se desmontar, sozinho. E acredite, quem deseja controlar você não precisa te ameaçar. Basta aprender a ativar seus gatilhos. Maquiavel não falava em termos modernos como inteligência emocional, mas ele vivia o conceito na sua forma mais crua. Dominar a si mesmo era pré-requisito para não ser dominado pelos outros. Ele sabia, e escreveu com total frieza, que governantes que tomavam decisões baseadas em impulsos emocionais caíam mais rápido do que aqueles que sabiam esperar, observar e contra-atacar friamente. Agora, traga isso para sua vida. Quantas vezes você anulou oportunidades por agir no calor da emoção? Quantas vezes você respondeu no impulso e perdeu o respeito? Quantas palavras você teve que tentar desfazer porque falou de um lugar que nem era verdade, apenas dor mal digerida? A emoção é natural, é humana, mas em ambientes onde o poder é disputado, ela também é uma brecha. E os mais experientes usam isso contra você. Eles te inflamam, te provocam, te empurram emocionalmente contra a parede só para observar como você reage. Não é pessoal, é tática. A pessoa emocional se revolta. A estratégica se recolhe, analisa e ataca no silêncio. Por isso, se você quer ser intocável, comece aqui. Domine a si mesmo antes de tentar dominar o jogo. Conduza suas emoções como ferramentas, não como imperadores. Sinta raiva, sim, mas canalize. Sinta medo, sim, mas aproveite essa energia para se proteger com mais atenção. Sinta dor, mas não permita que ela vire voz. Dor fala o que quer, depois se cala e você é quem paga o preço. Se for agir, haja por cálculo, não por impulso. Agir emocionalmente quando o inimigo está atento é o mesmo que atacar sem escudo. Não se volta igual. Maquiavel dizia: os homens devem ser acariciados ou destruídos. E para decidir qual caminho seguir, é preciso frieza, clareza, timing. Não existe espaço seguro neste mundo social para aqueles que entregam a sua paz e o seu poder no momento de fúria ou desespero. Quem desmorona, vira espetáculo. Quem age estrategicamente, vira mito. E lembre-se, ninguém teme aquele que perde o controle. Eles temem aquele que nunca o perde, mesmo quando teria todos os motivos para isso. Pare por um segundo e pense em todas as pessoas que hoje têm acesso a você. Quantas realmente merecem estar tão perto? Quantas você deixou entrar por carência, conveniência ou simplesmente pelo medo de parecer distante demais? A verdade é inquietante. Quanto mais acesso você oferece, mais fácil é para alguém te decifrar. E quanto mais previsível você se torna, mais vulnerável você se torna. Simples assim. Maquiavel intuía isso de forma brutal. Ele sabia que o poder não está necessariamente em ser o centro de tudo. Está em saber manipular sua presença, em aparecer de forma estratégica e desaparecer ainda mais estrategicamente. Veja, toda vez que você se faz sempre disponível, você se torna descartável. Você se torna volume, ruído, excesso. Mas quando você regula sua presença, quando limita o acesso, você cria escassez. E a escassez, quando bem administrada, se transforma em valor percebido. É exatamente assim que as figuras de poder, os grandes líderes e até os melhores estrategistas sociais operam. Eles são amigáveis, mas não acessíveis. São corteses, mas não vulneráveis. São presentes, mas elusivos. E aqui está uma verdade que poucos aceitam.
mas que transforma vidas quando compreendida. O verdadeiro respeito nasce nos limites. Quando você aprende a se retirar no momento certo, quando não responde de imediato, quando deixa claro, com classe e postura, que existe um filtro entre você e o mundo. Esse filtro é sua fortaleza. Sabe aquele velho conhecido que está sempre nos grupos, sempre comentando, sempre se explicando, sempre tentando ser visto? Repare, ele se tornou paisagem. Compare isso com aquela pessoa que aparece pouco, mas quando fala, todos prestam atenção. A presença dela em uma sala muda o clima. Ela não precisa se impor, porque sua ausência já foi sentida e sua presença torna-se quase cerimonial. Isso é poder. Agora se imagine com essa habilidade. Imagine poder escolher onde estar, com quem estar, por quanto tempo. Imagine sua energia sendo protegida como um recurso valioso e não desperdiçada com pessoas que não fazem ideia do que isso custa para você. O intocável não se esconde. Ele apenas aprendeu a administrar sua própria escassez. Ele não está por toda parte. Ele está onde precisa estar. E às vezes, o mais poderoso movimento que você pode fazer é desaparecer voluntariamente por um tempo, enquanto todos estão tentando ser notados. Sumir é estratégia. Reaparecer forte é impacto. Você quer saber quem é o mais perigoso em qualquer ambiente? Não é o que fala mais alto, não é o que ostenta, nem aquele que parece liderar a sala. É o que está quieto no canto, observando tudo, medindo cada palavra. É aquele sobre quem ninguém sabe muito, mas todos respeitam por instinto. Esse é o poder da invisibilidade. Não ser o foco e, ainda assim, mover as peças. Maquiavel não precisa estar no campo de batalha para vencer a guerra. Ele entende que quanto menos visível for, menor o risco de ser atacado. Porque o inimigo mais difícil de combater é aquele que você nem consegue identificar onde está. E preste muita atenção nisso. Quando você está quieto, de forma estratégica, não submissa, as pessoas projetam em você o que elas temem. E quando o inimigo não consegue ler sua mente, ele recua, ele hesita, porque o desconhecido paralisa mais do que o conhecido hostil. A questão é, você está pronto para abrir mão da vaidade, para deixar de querer o reconhecimento imediato e começar a trabalhar pelo respeito mais difícil, o que é sentido e não declarado? O intocável não vive para aplausos, ele vive para resultados. Ele lidera sem título, influencia sem fazer campanha, move decisões por trás da cortina, enquanto os outros discutem sobre os holofotes. É ele quem antecipa cenários antes deles acontecerem. É ele quem planta dúvidas nos rivais, com apenas um silêncio bem colocado. E talvez essa seja a sua hora de fazer o mesmo, de sair um pouco de cena, de deixar que seu valor fale por si nas ações e não na presença constante. O ser humano tem uma tendência irracional. Subestima quem está sempre por perto e supervaloriza aquilo que se retira. Torne-se, então, raro. Não dê a todos o privilégio de saber como você pensa. Limite o que você revela. Seja preciso em cada movimento, porque quanto menos exposto você estiver, menos os outros têm controle sobre você. E quanto menos entenderem suas motivações, mais difícil será para te desestruturar. Isso não é se esconder, é proteger sua influência. É saber que o poder mais seguro que existe é aquele que nunca precisa ser explicado. Deixa eu te contar uma verdade silenciosa do mundo. As pessoas não temem o que elas entendem. Elas temem o que não conseguem decifrar. E é exatamente por isso que um dos sinais mais brutais de poder é manter o mistério. A aura de quem nunca entrega tudo, de quem não se explica, de quem parece sempre guardar uma parte que ninguém toca. Você já reparou como algumas pessoas dominam uma sala sem precisar levantar a voz? É que elas descobriram o segredo. Quanto menos você revela, mais os outros projetam. E o mais curioso, eles não projetam fraqueza, projetam grandeza.
Quando você não fala tudo, não mostra tudo, não se queixa de tudo, o outro imagina que há mais por trás. E o respeito nasce exatamente aí, no vácuo da informação. Maquiavel sabia que o mistério era mais eficaz do que a força bruta, ou a oratória afiada, porque o mistério cria margem, e onde há margem, nasce reverência. Quando as pessoas te subestimam, mas não conseguem prever seu próximo passo, você se torna perigoso, porque você não segue a lógica óbvia. Você desaparece quando esperam reação. Você age quando esperam que você recue. Imprevisibilidade é poder puro. Sabe por quê? Porque tudo que pode ser antecipado pode ser controlado. Mas o imprevisível obriga o outro a recuar e esperar. E nesse tempo, você constrói, você planeja, você domina. O problema é que vivemos hoje numa cultura onde acham que você precisa se explicar o tempo todo, justificar seus silêncios, anunciar seus movimentos, mostrar o processo para ser validado. Mas o intocável joga outro jogo. Ele entende, informação é alavanca, ritual é armadura, imprevisibilidade é escudo invisível. Ele não mostra os passos porque não quer ser aplaudido pelo caminho, quer chegar ao destino nem terem notado que ele partiu. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, precisando silenciar menos os outros e silenciar mais sobre você. Deixe sempre alguma coisa para ser questionada. Deixe ir sempre um detalhe não explicado, porque enquanto o outro busca entender você, ele já perdeu o controle da própria leitura. O mistério é a arte de não se dar por inteiro a ninguém. E quem não se entrega totalmente, nunca pode ser totalmente destruído. De todas as palavras doces que o mundo repete como promessa, talvez nenhuma carregue tanta ilusão quanto esta: lealdade. Nós crescemos acreditando nela, cultivamos amizades em seu nome, mantemos casamentos em ruínas por ainda esperarmos por ela. Confiamos no chefe, no sócio, no parceiro, com a esperança cega de que quem é leal a mim jamais me deixaria cair. Mas a realidade é outra, uma bem mais crua. A lealdade é volátil, porque a maioria das pessoas, no fundo, não é leal a você. É leal ao benefício que você representa. Isso é difícil de ouvir, mas libertador de entender. Coloque-se nessa imagem. Você já esteve em uma situação onde deu tudo de si, e quando precisou de reciprocidade, encontrou silêncio, distância, justificativas bonitas com ausência prática. Maquiavel sabia disso com precisão cirúrgica. Ele observava não como alguém amargurado, mas como um realista lúcido. Ele entendeu que, em tempos de crise, não é o laço emocional que define quem fica, mas sim a vantagem que se perde ao ir embora. As pessoas permanecem enquanto sua presença ainda representa algum tipo de ganho. Status, proteção, dinheiro, conforto, influência ou mesmo conveniência emocional. Quando esse brilho deixa de existir, a fidelidade esfarela. E nesse momento, o que você tem? Você. Por isso, o intocável não constrói seu império sobre laços frágeis. Ele constrói sobre uma estrutura de alavancagem. Entenda esse conceito. Alavancagem é a capacidade de fazer com que as pessoas colaborem com você, não por amor, mas porque perder você custa caro demais. Esse é o tipo de lealdade que Maquiavel valorizava, a funcional, a que se mantém porque é inteligente, não apenas sentimental. Se parece frio, é porque você ainda vive sobre as regras da ingenuidade. E a ingenuidade custa caro para quem joga um jogo de adultos com expectativas de criança. A partir de agora, invista menos em laços emocionais cegos e mais em fortalecer sua própria base de valor. Na prática, isso significa reduzir a dependência emocional, equilibrar as trocas afetivas, identificar quem está ao seu lado por propósito e quem está por interesse. E, acima de tudo,
nunca depender mais de alguém do que essa pessoa depende de você. Porque a balança da influência nunca está parada. Ela sempre pende para quem tem menos a perder. E se você não quiser ser descartado no primeiro sinal de crise, é melhor construir uma força que faça sua ausência ser insustentável. Não mendigue fidelidade. Faça-a custar. Feche os olhos por um segundo, só para imaginar esse cenário. A sala está cheia. Conversas cruzam o ar. Todos querem atenção. Uns gritam, outros se exaltam. Todo mundo tentando provar o seu valor, mostrar que está certo, que é importante, que merece algo. No canto da sala, quieto, alguém nunca disse uma palavra. Mas da forma como se move, do que observa, do que escolhe não fazer, o ambiente todo reage a ele. Essa pessoa é quem comanda o ambiente. Não com força, mas com presença. Não com grito, mas com orquestração. Esse é o arquétipo do intocável mais poderoso, o maestro invisível. Ele não precisa bater no peito para dizer o que vale, porque ele entende algo que a maioria nunca vai acessar. O verdadeiro poder não está em aparecer, está em mover. Enquanto os outros disputam o palco, ele constrói os bastidores. Enquanto todos querem os microfones, ele domina os roteiros. Enquanto todos querem os aplausos, ele escreve o próximo ato. E aqui vai a verdadeira recompensa dessa estratégia. Quando você é invisível, você se torna imprevisível. E quando você é imprevisível, você é imparável. Você já não joga pelo ego, já não age por aprovação, já não luta por pertencimento. O seu foco agora é outro. Controle silencioso, direção consciente, discrição com propósito. Veja, Maquiavel nunca disse que o homem deveria se esconder. Ele disse que o homem que deseja sobreviver e governar precisa aprender a disfarçar o que sente até que saiba exatamente o que fazer. Isso não é fingimento, é inteligência, é timing, é domínio. E talvez esse seja exatamente o momento da sua transição. A fase em que você começa a deixar de ser vítima das reações e começa a ser o autor da sua presença. Em vez de provar o seu valor para quem não enxerga, você constrói valor em silêncio, deixando que os resultados falem. Em vez de buscar ser amado, você busca ser respeitado por aquilo que não precisa dizer. E quando alguém perceber, talvez já seja tarde demais para reagirem. Você virou lenda, não figura pública. Você passou de peça para quem desenha o tabuleiro. Se esse vídeo chegou num momento certo da sua vida, é porque você já está pronto. Pronto para recalibrar seus relacionamentos, suas ações, seu lugar no mundo. Você não precisa mais tentar entrar em espaços onde sua presença soa como barulho. Você agora constrói o tipo de presença que impõe silêncio só pela postura. Maquiavel nos deixou uma sentença atemporal. É melhor ser temido do que amado, mas o ideal é controlar ambos sem ser nenhum. E se você entendeu o significado disso, sabe que ser intocável não é arrogância. É preservar sua mente num mundo que tenta roubá-la o tempo todo. Por isso, controle sua imagem, controle suas emoções, controle quem tem acesso à sua realidade e proteja seu mistério como se fosse sua armadura. Hoje, talvez você não precise causar impacto algum, apenas plantar a sensação de que quando você se mover, já será tarde demais para tentarem te impedir. Se esse vídeo te despertou, inscreva-se agora. Mas não só inscreva-se. Faça parte de uma comunidade de pessoas que estão silenciosamente construindo o tipo de força que não precisa mais ser explicada. Ative as notificações. Compartilhe com aquele amigo que já sentiu que foi ingênuo demais por tempo demais. E deixe nos comentários. Eu construo no silêncio. Eu comando sem plateia. Porque a partir de agora, fique à frente, fique perigoso, fique intocável.
O próximo movimento é seu.